Uma live para vocês no Hospital das Nações. Eu sou Suelen Rocha, hoje estamos aqui com o Dr. Wagner Messias. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Suelen. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar para vocês sobre doenças do ombro. Então, quais são os tratamentos e basicamente a gente vai falar também sobre a artroscopia, que é o método de tratar essas doenças de ombro por vídeo, né, doutor? Isso. Então, doutor, vamos começar. As perguntas vão chegando aqui pra gente, nós vamos verificando e passando para você, então a gente vai batendo um papinho aqui, ok? Ok. Então tá. Doutor, fala pra gente então um pouquinho o que é a artroscopia relacionada às doenças de ombro. A artroscopia é o procedimento para o ombro mais realizado. E a artroscopia consiste na introdução de câmera por pequenos orifícios no ombro. Por trás de um orifício introduzimos uma câmera e por outro orifício ou outros orifícios introduzimos pinças, materiais ortopédicos e com isso conseguimos costurar tendão, fazer o procedimento que tem que ser realizado. Tá. Então, digamos assim, doutor, hoje a artroscopia ela é uma técnica mais avançada e menos invasiva? Sim, essa técnica já é utilizada há muitos anos e com certeza é menos invasiva. A recuperação é melhor para o paciente e conseguimos tratar várias doenças através da artroscopia. Entendi. Doutor, e o tempo de cirurgia, como é que funciona? Várias horas lá, rapidão, a pessoa entrou no centro cirúrgico de manhã, como que funciona assim em relação ao tempo de cirurgia? A cirurgia tem uma duração aproximada de 1 hora nos procedimentos menores e o paciente precisa de anestesia geral, além disso o paciente interna e faz o procedimento, frequentemente fica um dia internado, vai embora no outro dia, dorme no hospital e com isso nós podemos tratar, com um período aproximado de 1 hora, nós conseguimos tratar a maioria dos problemas ortopédicos do ombro. Entendi. Então é uma cirurgia relativamente rápida, né? Relativamente rápida, relativamente simples e sem maiores transtornos para o paciente. Entendi. E o tempo de internamento, doutor? Isso às vezes a pessoa pensa, né? No tempo de internamento, a recuperação, quando que eu vou poder voltar às minhas atividades normais? Como é que funciona mais ou menos isso? Com alguns procedimentos o paciente pode ir embora até no mesmo dia. Para outros procedimentos o paciente necessita ficar um dia a mais no hospital, eventualmente após o efeito da anestesia pode ter um pouco mais de dor, né? Receber analgésico, ficar bem para ir embora no outro dia. O tempo de recuperação é variável dependendo do problema que é tratado, mas o tempo de mobilização ele está entre 3 a 6 semanas dependendo do tipo de situação. Tá. E a maioria dos casos, doutor, vão precisar de fisioterapia? Ou são poucos? A fisioterapia, já no que o paciente volta para o quarto, se o braço não estiver anestesiado ainda, ele pode já começar a fisioterapia. Mexer a mão, mexer o cotovelo, isso não é problema nenhum. Soltar o braço da tipoia, deixar o braço relaxado, isso não é problema para a cirurgia do ombro. O que ele não pode fazer é levantar o braço. Levantar peso, né? O peso geralmente a partir de 2 meses e meio, 3 meses, dependendo de cada situação que é tratada no ombro. É isso que eu ia perguntar agora, doutor. Que recomendações que a pessoa tem que seguir mais ou menos depois da cirurgia? Não levantar peso, atividade muito alta, muito baixa? Tudo depende da evolução do tratamento. Após a cirurgia, é variável o período que o paciente consegue levantar o braço. E depende do que está sendo tratado. Está sendo tratado por artroscopia uma fratura, está sendo tratado por artroscopia uma inflamação dos tendões, está sendo tratado por artroscopia uma lesão do tendão, uma calcificação. Tudo depende do tipo de condição que está sendo tratado. Mas a recuperação basicamente em torno de 40 dias de tipoia para cicatrização tecidual, mas nesse período o paciente já começa alguma mobilização, sim. Alguma mobilização e alguma estimulação. Para voltar ao retorno. Então tá. Bom, doutor, o senhor até comentou agora um pouquinho sobre as doenças. O senhor fala um pouquinho mais para a gente de quais doenças que a gente indicaria para esse tratamento com artroscopia? O principal procedimento realizado
por artroscopia no ombro é o reparo do manguito rotador. O manguito rotador é o conjunto de músculos dentro do ombro. Esse aqui? Dentro do ombro. E isso, o conjunto desses músculos e tendões, eles favorecem que a pessoa levante o braço e principalmente não tenha dor. E quando o paciente tem uma lesão, muitas vezes é bem dolorosa, e isso faz com que o paciente, tendo uma lesão completa do tendão, que acabe em cirurgia, que seja necessário realizar a reinserção desse tendão que ele está grudado no osso. Essa é a principal cirurgia, a cirurgia do manguito rotador. Mas outras doenças podem ser tratadas com artroscopia, como eu falei das tendinites, um exemplo é a tendinite calcária. É a formação de uma pedra ao redor do tendão, assim como acontece uma pedra no rim, pode acontecer uma pedra no tendão. E isso ser tão doloroso, muitas vezes o paciente descreve, para aqueles que tiveram uma cólica renal, descrevem que a dor é muito parecida, a pedra no rim da pedra no tendão. Só que é diferente, muitas vezes o paciente, já que falamos na parte urinária, o paciente que tem pedra no rim pode expelir ou acaba em cirurgia. No ombro não expele, né? Mas na maioria das vezes o organismo reabsorve, e as pedras que não são reabsorvidas, elas acabam, é necessário fazer a retirada para alívio da dor dessa tendinite, dessa inflamação que faz ao redor do tendão. Algumas fraturas, não todas as fraturas do ombro, mas algumas fraturas podem ser tratadas com artroscopia. Outros tipos de procedimentos, por exemplo, que é muito comum, é a instabilidade do ombro. Quando o ombro desloca, quando o ombro luxa, ele sai do lugar. E algumas pessoas têm isso com frequência. Acontece em paciente de 18, 20, 25, 30 anos. Isso acontece na maioria das vezes. Criança também, né, doutor? Deslocar. Acontece mais na adolescência, final da adolescência. Isso é mais comum. Antes disso não é tão comum assim. Mas quando o paciente tem um deslocamento, muitas vezes quanto mais jovem o paciente, mais chance tem de deslocar de novo. E ser necessário a reparação do tecido que foi danificado. Que machucou, né? E isso é possível fazer com a artroscopia. Nós conseguimos resolver esse problema com a artroscopia. Pode voltar. Esse é o tratamento para a instabilidade do ombro. Nós chamamos de instabilidade quando o ombro desloca. É um dos procedimentos que nós tratamos com a artroscopia. Entendi. E aquelas artroses, doutor? Essas são famosas até, né? Eu tenho a minha mãe é professora há anos lá, escrevendo no quadro, já há 30 anos, ela tem uma artrose no braço, né? Essas também podem ser tratadas, doutor? Pode se tratar com artroscopia. É diferente a artrose, por exemplo, do joelho e do ombro. Do ombro não é tão comum quanto a artrose de joelho e quadril. Mas nem toda artrose do ombro é tratada com prótese. Desculpa. O tratamento para algum tipo de artrose pode ser realizado por artroscopia, principalmente no final da clavícula, onde tem a junção com o ombro. Algumas vezes nós necessitamos fazer, nem todas as vezes, aliás é uma artrose bem frequente no organismo, mas de pouco sintoma, e algumas vezes precisam ser tratados de forma cirúrgica, e a artroscopia é o principal tipo de tratamento. Então tá bom. Doutor, nós recebemos aqui algumas perguntas, então vamos começar com as perguntas, né? Vou passar para a partezinha do pessoal aqui. Primeiro aqui, ó, a Luciane Monteiro, excelente profissional. Obrigado. Obrigada, Luciane. Deve ser seu paciente já, doutor. Essa aqui é da Vanessa Albuquerque. Ela enviou pra gente ontem já essa pergunta, então eu achei bem interessante. Vamos lá. Olá, doutor Wagner. Tenho uma dúvida. Minha mãe tem diabetes tipo 1 e ela tem muita dor nos ombros e quadris. Chega a inchar a ponto dela não conseguir mexer. Tem algum método ou medicamento que reduza a dor ou trate esse inchaço? O paciente diabético tem algumas particularidades que nós devemos considerar. E para o ombro, especificamente, uma das principais doenças do paciente diabético é a capsulite adesiva. A capsulite adesiva, assim como pacientes que muitas vezes têm problema na tireoide, ou que fazem um procedimento em tórax, mama, pescoço,
pode ter uma evolução com um quadro em que inflama a membrana do ombro e acaba grudando e a pessoa tem uma dificuldade de levantar o braço. E isso é extremamente doloroso. Popularmente ficou conhecido como ombro congelado. A artroscopia, em alguma fase da doença, também pode tratar esse tipo de situação. Mas sem dúvida nenhuma, o controle com medicação analgésica, alguns medicamentos moduladores de dor, eles servem para tratar principalmente a dor. Eles servem, a cirurgia não é o principal tratamento para dor, mas sim para limitação de movimento. E para dor, sim, existe analgésico. Além de outras doenças que podem acometer o paciente que tem diabetes. Entendi. Doutor, essa pergunta aqui vem da Camila. Camila, ela pergunta pra gente o seguinte: todo paciente pode fazer a cirurgia por vídeo? A cirurgia por vídeo é a mais realizada no ombro. Aquilo que nós comentamos antes, sobre algumas doenças que podem ser tratadas, algumas fraturas complexas não poderiam ser tratadas por esse procedimento. Fraturas menores, sim. Com relação às condições clínicas do paciente, isso é feito uma bateria de exames antes da cirurgia: exame de sangue, exame de eletro do coração, exame de raio-x de tórax, muitas vezes avaliação clínica ou cardiológica. Além disso, a avaliação com anestesista é fundamental antes do procedimento, e com isso o paciente fica apto à realização desse procedimento. Ele tem todo um pré-operatório, então, né, doutora? Fundamental. Passar por todas as suas recomendações e todo mundo tem que dar ok. Fundamental fazer exames, principalmente paciente que passa acima de 40 anos. Paciente que passa dos 40 anos, a necessidade de fazer exames pré-operatórios, e com isso consegue-se avaliar algum tipo de risco que o paciente possa ter durante o procedimento, e assim todo o procedimento é feito com segurança, qualquer intervenção cirúrgica. Tá. Doutora, a Jordana Barbosa pergunta pra gente o seguinte: quando optar por um procedimento por vídeo ou cirurgia aberta? A artroscopia, praticamente todo procedimento no ombro pode ser tratado por artroscopia. Alguns casos de instabilidade do ombro são tratados de forma aberta. O resultado costuma ser o mesmo, apesar da recuperação muitas vezes tem o mesmo resultado, o mesmo tipo de evolução clínica, o mesmo tipo de evolução pós-cirúrgica. E nós não podemos dizer que a cirurgia aberta está errada, muito pelo contrário. Ela sempre foi utilizada, o paciente sempre teve bom resultado. A cirurgia artroscópica apareceu justamente por causar uma evolução mais favorável, mas o resultado costuma ser muito parecido. Né? Sim. Há muitos anos era feito com corte, às vezes um corte maior, sim. Quanto tempo mais ou menos, doutor, que nós estamos fazendo basicamente a artroscopia? A artroscopia do joelho começou há mais tempo e é um procedimento que tem aproximadamente 30 anos. É antigo já? É antigo. E cada vez mais popular. Não é tão usual, então, na verdade. Isso, cada vez mais popular. E nós vemos a artroscopia, por exemplo, do ombro, a artroscopia do cotovelo. São procedimentos que são realizados com auxílio de uma câmera, em que nós olhamos numa tela e fazemos o procedimento. Nossa, bem tranquilo, né, doutor? Então tá, doutor, vou pegar aqui a da Joke, porque acho que a Miriam está copiando ali, ela é enorme, né, Miriam? Então vamos lá. Qual o tratamento indicado para quem tem tendinite e bursite no ombro? Há relatos de pessoas que tomam remédios anti-inflamatórios e analgésicos, fazem fisioterapia, mas o quadro sempre volta, inclusive apresentando ínguas em regiões do pescoço e atrás da orelha. O que fazer nesse caso, doutor? É a Joke Moura que pergunta pra gente. Uma das doenças do ombro é a síndrome do impacto. É muito frequente na população e é acompanhada de bursite e tendinite. Isso acontece por um enfraquecimento que acontece da musculatura e dentro do ombro não se vê a principal função do ombro, que é levantar o braço sem ter qualquer atrito, mas com esse enfraquecimento ocorre o que nós chamamos de impacto do ombro.
uma estrutura tem uma colisão contra a outra. E frequentemente vem bursite e tendinite. O tratamento inicialmente não é cirúrgico para esse tipo de situação, o tratamento é conservador, o tratamento é baseado em fisioterapia, medidas analgésicas, além disso, uso de anti-inflamatórios até um certo ponto. Nós vemos que em algumas situações a artroscopia é um procedimento para fazer o tratamento desse tipo de situação clínica que é a síndrome do impacto. Entendi. Então, às vezes a pessoa ela vai estendendo o tratamento, mas acaba tendo que fazer a cirurgia. Não existe um tempo mágico para dizer a partir de tal momento não vale mais a pena fazer o tratamento conservador com fisioterapia ou medicação. Mas tomamos como parâmetro em torno de 6 meses, 4 a 6 meses. Se o paciente não tem uma resposta satisfatória, a artroscopia pode ser indicada nesses casos de síndrome do impacto, sim. Entendi. Porque às vezes também, doutora, a pessoa está com uma evolução pequena, mas está tendo evolução, né? Então daí a pessoa já acha que não está com nenhum resultado e acaba procurando a cirurgia. Então é cada caso um caso, né? Sim, analisado. Principalmente que tem outras doenças que simulam síndrome do impacto ou tem dor que muitas vezes parece síndrome do impacto e nós devemos considerar também como diagnóstico diferencial, ou seja, o paciente pode ter uma outra doença e que está respondendo no ombro, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Nem sempre é a síndrome do impacto, nem sempre é uma lesão de manguito rotador. Mas, apesar de serem frequentes, essas doenças podem ter outra origem, sim. Entendi. Doutora, a Cibele Silva está parabenizando ali, ótimo profissional. Obrigada. Temos mais um aqui. Peraí. Doutor Amarilza Souza. Apoiado, doutor. Deus abençoe por esse trabalho e orientação às pessoas. Muito obrigada. É bacana a gente receber esse retorno, né, sem doutor? Sem dúvida. Agradeço e a Marilza, agradeço a Cibele também. E sem dúvida nenhuma é importante levar informação a todos e que não fiquem sofrendo em casa com dor no ombro. Pois é, né, doutor? Isso já foi nós podemos ajudar. Né? Isso a gente já comentou em outras lives, inclusive de neurologia e tal. Às vezes a pessoa fica em casa lá sofrendo com a dor e tem tanta novidade aí no mercado, podendo ajudá-lo, podendo tratá-lo, né, doutor? E aqui estamos lá, né? Sem dúvida. O paciente deve procurar, persistindo a dor, o paciente deve procurar auxílio médico, porque tem vários tratamentos, como a Sueli falou, e nós estamos sempre buscando o tratamento eficaz para o paciente, para que ele tenha alívio da dor e principalmente restaurar a função do ombro. Tá certo. Doutor, entrou mais uma pergunta aqui pra gente, é da Bruna Daniele. Doutor, minha avó tem uma lesão no manguito e foi diagnosticado como irreparável. Tem opções antes de optar pela prótese? Sim. É claro que depende da idade do paciente. Devemos considerar inicialmente o nível de atividade do paciente, aquilo que do dia a dia do paciente. E algumas técnicas estão vindo com estudos, tenho mostrado, para alguma lesão irreparável, que nós conseguimos ajustar esse paciente, ajustar a função do ombro, para que ele tenha um movimento e principalmente não tenha dor. Mas é claro, dependendo da idade do paciente, do nível que ele tem de atividade no seu dia a dia, nós vamos indicar a prótese ou o paciente que pode ser realizado cirurgia, por exemplo, tirando enxerto de algum lugar ou enxerto sintético, mas sem dúvida nenhuma deve se considerar esses pontos que eu falei antes. O certo então seria ela fazer uma nova avaliação, né, doutor? Trazer Sem a dúvida. avó e Sem dúvida. avaliar novamente, né? Sem dúvida. Tá certo. Doutor, chegou uma pra gente aqui do Wagner Adriano. Boa tarde, doutor Wagner. Tô charada, doutor. Sou atleta e treino musculação há 5 anos, 6 vezes por semana. Puxado, hein? Em alguns exercícios peitoral, sinto perca de força no ombro direito e uma leve dor suportável. Devo me preocupar com isso? A atividade em academia, ela é importante. Toda atividade física é fundamental. Agora, é claro que muitas vezes
as pessoas querem fazer atividade não em excesso. Elas querem, muitas vezes abusam até da atividade física para buscar o resultado. O músculo ele tem as suas limitações, o organismo tem as suas limitações e algumas vezes o paciente ou a pessoa na academia exerce uma atividade de uma forma errada. Não que o exercício seja ruim, mas a forma realizada pode não ser a mais eficiente, além de tudo causar dor e às vezes até lesão. Uma postura. Se você tem, sim, sem dúvida. Se você tem uma dor que persiste no seu ombro, deve passar por avaliação. Muitas vezes o paciente nem tem uma lesão, mas inicialmente ele tem, o exercício está sendo feito de forma incorreta e pequenos ajustes nesse dia a dia do paciente na academia ou acompanhamento de um professor ou de um personal podem trazer grande resultado aí na atividade do dia a dia. Com certeza. Doutora Vilma Silva, ótimo profissional, já me operou, sou paciente. Obrigada, Vilma. Doutor, Obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem mais alguma coisinha. Vamos lá. Doutor, de modo geral, a gente tem mais um tempinho aqui para falar. O que a gente tem de recado para dar para as pessoas em relação às dores? Até pegar o gancho aqui do Wagner, a pessoa está lá com dor, toma analgésico, passa. O que a gente tem para dizer para esse pessoal que está com dor, que está com dor em casa? Principalmente observar no dia a dia a persistência da dor. Dor é um meio que o organismo tem de dizer que alguma coisa está errada, que não está certo. Por isso, sempre que aparecer ou sempre que tiver uma dor persistente, deve procurar auxílio médico. Deve procurar investigação diagnóstica, avaliação por profissional. Isso já exclui a possibilidade de algumas doenças ou, se confirmada alguma doença, permitir que seja realizado o tratamento. E com isso o paciente ter a função, não ter dor, poder dormir, poder pegar um objeto no alto, isso é fundamental para o paciente ter a sua saúde em dia. Sim. É aquela história, né, doutor? Ter dor não é normal. Então, às vezes a pessoa Exatamente. acha, não, é só uma dorzinha. Mas ter dor não é normal. O bom é se sentir bem, o certo é se sentir bem, né, doutor? O tempo todo. Sim. Dor não é normal. Não é legal. Persistindo é um sinal de alerta. Então tá. Doutora, Suzane Castilho enviou aqui para a gente uma pergunta. Trabalho repetitivo gera síndrome de impacto? A síndrome de impacto do ombro ela é um conjunto de fatores. É claro que depende da atividade que o paciente exerce, pode ter um tipo de agravo nos sintomas. Os sintomas podem ser exacerbados, principalmente dor. Assim como eu falei que o impacto vem de um conjunto de fatores, mas principalmente de uma fraqueza muscular dentro do ombro, ou de não estar funcionando de forma adequada essa musculatura, nós sabemos que se o paciente fica com o braço muito tempo no alto, pode trazer dor para o paciente. E ali no caso da pergunta, se o paciente faz o trabalho repetitivo, nós precisamos identificar qual tipo de trabalho e se isso realmente está relacionado ao problema no ombro. Muitas vezes a pessoa faz o trabalho repetitivo, mas para um tempinho, faz uma laboral, então acaba que não machuca, né? Se ela estiver fazendo trabalho de acordo, né, certinho. Exatamente. Então, A ginástica laboral ou musculação terapêutica, elas partem do princípio de preparar a pessoa para a sua atividade do dia a dia, sua atividade profissional ou principalmente. E no caso de intervalos frequentes, isso favorece que o paciente não tenha dor. com certeza. Doutor, está encerrando o nosso tempinho ali, estamos mais uns minutinhos. Em relação à artroscopia, doutor, tem mais algum recado para nos dar? O que é interessante falar, pontuar em relação à cirurgia? Eu vejo a artroscopia como um procedimento muitas vezes resolutivo para aquele problema no ombro. Eu, como cirurgião de ombro, vejo no dia a dia o nível de satisfação dos pacientes, porque corrige um problema e traz o paciente para suas atividades, principalmente não ter dor. Conforme eu falei antes, aquela dor que tem principalmente para dormir ou dor no dia a dia, para buscar um objeto no alto,
Isso muda muitas vezes até o humor do paciente. Sem dúvida. Ter dor não. E a artroscopia é um procedimento que é executado de uma forma que é rápida, aproximadamente 1 hora, e que muitas vezes, com o reparo do tendão, o paciente tem o alívio da dor. O interessante é que a qualidade de vida da pessoa melhora, né, doutor, sem dúvida. Como eu falei da instabilidade ou da luxação do ombro, o paciente que tem esse tipo de luxação, deslocamento, primeiramente, toda vez que desloca, ele tem dor. Muita, né? O paciente vai ao hospital para que seja encaixado de novo a articulação no lugar. Pois é, né? E o paciente deixa de fazer atividade física por conta disso. Ele não levanta o braço, algumas vezes luxa até dormindo, e o paciente deixa de praticar atividade que muitas vezes mais gosta, por conta disso. E hoje nós temos os recursos para deixar o paciente de novo apto para a realização do que mais gosta. Com certeza. Doutor, então nós vamos encerrando hoje. Eu gostaria de dar um recado para vocês. Dr. Wagner atende aqui conosco. Nas quartas-feiras tem consultório, né, doutor? Quarta-feira à tarde. Então, quem quiser fazer uma avaliação, conversa conosco, dá uma ligadinha, 3306-9000, opta pela opção agendamento e entra em contato aqui com o pessoal e a gente vai agendar uma consulta com o doutor para fazer uma avaliação, ver se o caso de vocês, quem sabe entra na cirurgia e para com o problema de dor, né, doutor? Sim. Doutor, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Agradecer a equipe, o Dr. Bernardo também não está, né? Mas ele está sempre acompanhando as nossas notícias. No nosso Facebook também temos sempre a contribuição dos nossos médicos, a nossa editoria de conteúdos relacionados a esporte. Agradecer também a Ortop, que tem nos ajudado bastante. E por hoje é só, vamos ficando por aqui, né, doutor? Sim. Mais tarde a gente volta para vocês com mais alguma opção. Você quer dar algum recadinho, se despedir? Uma boa tarde a todos. E estamos à disposição. É claro que muito boa essa iniciativa do Hospital das Nações. Obrigada, doutor. Para esclarecer, principalmente levar a informação a todos. Obrigada, gente. Hospital das Nações, você em boas mãos.